ninguém vai representar melhor a sua marca do que você. Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Quarks Podcast. Eu sou a Laura e como vocês sabem, aqui nossa missão é mergulhar no que existe mais fundamental no desenvolvimento pessoal e nos negócios. E para falar de base, estrutura e visão, eu não estou sozinha. Fala pessoal, tudo bom? E eu sou o Rafael e hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é especialista em unir esses dois mundos. Vamos lá. E ela que é comunicóloga, estrategista à frente da Lubrand e há mais de 11 anos formando as mentes do marketing na Unigran. Luciana Zambuja, é um prazer receber você aqui. Lu, seja muito bem-vinda e nós queremos conhecer a Luciana. Poderia se apresentar para nós? Muito obrigada, gente, pelo convite. Até que enfim saiu, né, esse nosso bate-papo. A gente já conversa sobre esse podcast há tanto tempo, né? Sim. E que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, vocês já me conhecem um pouquinho, né? Mas então vamos contar aí para o pessoal que está nos assistindo um pouco sobre a Luciana. Bom, eu tenho mais de 24 anos já na área da comunicação. Sou uma pessoa bem comunicativa, falante, ativa. Comecei a trabalhar desde cedo e a comunicação não foi uma das minhas primeiras opções, né? Eu fiz o primeiro vestibular para psicologia, fiz 1 ano de psicologia e gostei muito. Na verdade, eu gosto muito, né? Eu falo que estou ali muito aliada ao comportamento do consumidor por conta dessa experiência que eu tive com a psicologia lá no início da minha graduação. Mas na época eu já trabalhava e a faculdade ela se tornaria integral. Então eu optei por continuar trabalhando, porque eu trabalhava à tarde e à noite, né? E estudava de manhã. E tranquei a faculdade e fiquei apenas com o trabalho. E depois surgiu, então, a Faculdade de Comunicação Social. E, na verdade, eu nem sabia ao certo o que era. Eu comecei a fazer a faculdade pela necessidade de fazer uma faculdade. Mas no primeiro mês de faculdade, eu já recebi um convite para um estágio. Então, para estagiar na área, né? E eu larguei o emprego que eu tinha para ser estagiária. Começa daí. Enfim, e eu comecei desde 2002, quando eu iniciei a faculdade, já a fazer o estágio na área e me apaixonei pela área da comunicação. E aí nunca mais saí desse mundo. Nossa, que legal. E você, nesse estágio, depois que você se formou, você já seguiu ali mesmo na empresa ou já foi para outro rumo? Nessa empresa onde eu fui convidada a estagiar, eu fiquei durante 8 anos. Então, eu fiz toda a minha graduação, os 4 anos de faculdade dentro dessa empresa, depois permaneci por mais 4 anos. Nossa. E aí, eu só saí para um desafio muito maior, assim, algo que realmente me tirou da zona de conforto, foi quando eu optei em sair da empresa para uma outra oportunidade. Mas eu fiquei por 8 anos lá. Então, assim, foi a minha base mesmo de conhecimento, né? Eu falo que, claro que a gente precisa do teórico, com toda certeza, né? Mas aliar a teoria e a prática, naquele momento, para mim, foi muito importante. Isso é legal você falar isso, né? Porque às vezes na faculdade você se formou, você entende muito da teoria de como funciona. Mas você conseguiu unir isso já, tipo, aprendi isso aqui, vamos implementar aqui na empresa. Então você conseguiu unir essas duas pontas nesse caso. Exatamente, porque tudo que eu estava já vendo ali durante, né, a faculdade, eu aplicava já na prática. Então foi ali, eu me lembro como se fosse hoje, assim, nas aulas que eu me apaixonei por a disciplina de mídia, né? E aí, dentro dessa empresa, eu fui me especializando em mídia, eu me tornei gerente de mídia. Então, foi base do meu crescimento mesmo, profissional e pessoal. E você falando, assim, há mais de 20 anos. Então, você passou por várias etapas do marketing, vamos dizer assim, porque nós temos hoje em dia essa fusão do digital, antigamente não era isso, né? Como é que era? Não, Rafa, eu falo assim, era completamente diferente, né? Como eu comentei, que eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Mas no período em que começou a surgir a internet de escada, eu já trabalhava, eu era gerente de um cinema local aqui em Dourados, e eu não tinha internet em casa, só no trabalho.
Então, ali era o que eu tinha de contato com esse digital, a internet de escada, enfim, quando começou, né? 1999, aí o boom dos 2000, né? E, então, assim, sempre fui muito da área da mídia tradicional, da mídia offline, porque eu venho disso, né? Eu falo, assim, que hoje eu tenho que me adaptar e correr atrás para poder estar no digital. É diferente, por exemplo, dos meus filhos, que nasceram no digital. Então, assim, a gente vivenciar toda essa transformação, né? É claro que a gente aprende muito, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Porque nós não tínhamos isso no passado. Não tinha divulgação online, muito pouco jornal online lá atrás, né? Depois que começou a surgir os sites de notícia. E aí, a primeira rede social que eu lembro que eu tive acesso foi o Orkut. E aí era uma rede social mesmo, não era uma plataforma comercial ainda, né? Do digital, né? Sim. E essa primeira empresa que você trabalhou, você era uma agência, é isso? Isso, era uma agência de publicidade. Era uma agência de publicidade. E para você, assim, você, de certa forma, né, dos anos 2002? Isso, que eu iniciei a faculdade em 2002 2002. até 2010. Então, houve uma evolução muito grande no quesito tecnológico mesmo. Sim. Esse tempo, assim, o que você pode contar pra gente até como que era ali no começo e como que foi sendo a transformação, esse começo de nova era digital? Sim, com certeza. Na verdade, assim, dentro dessa agência, eu não tive tanta experiência ainda com o digital, porque eu estava na parte, assim, assumi a gerência, né, de mídias offline. Então, a gente trabalhava muito com rádio, com TV, com outdoor, com campanhas offline mesmo, né? Eu ficava mais na gestão dessa área, né? Então, a gente ainda tinha poucos contratos com o cliente de mídia digital na época. Era muito rádio, TV, jornal. Nós tínhamos jornal impresso aqui em Dourados ainda. Então, assim, era uma mídia muito forte na época, né? Então, a gente era mais... trabalhava mais com essa mídia offline, com essas mídias tradicionais e muito pouco com os sites de notícias que foram surgindo aos poucos, né? Então, era o que a gente tinha de mídia digital nessa época, era os jornais online. E aí, a gente começou não a migrar a comunicação, mas a integrar a comunicação, né, como um todo. Eu falo, às vezes muitas pessoas perguntam, qual é a melhor mídia, qual é a mídia mais correta, né? E eu sou a que defende que não existe, né? Depende do que você quer comunicar, depende do seu cliente, depende do produto ou do serviço do seu cliente, tudo depende, né? Até do seu público que você quer atingir. Do público que você quer atingir, exatamente. Mas nessa época, Laura, até 2010, a gente trabalhava pouco ainda a mídia digital, era a inserção desses jornais, esses sites de notícia online. E ainda era muito forte a mídia tradicional aqui. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós fizemos um curso de marketing no IF. E lá nós estudamos o marketing 4.0 do Philip Kotler. Qual que é o marketing que você estudou? Eu também estudei o 4.0. Mas naquela época? Não, naquela época já era 4.0, não, perdão. Era o marketing 2.0 naquela época. É porque eu vi que o novo já está com 5.0. Exatamente, já está saindo, já está para sair o 6.0. Nossa, é muito... Então, assim, a evolução muito rápida. Para nós, eu falo assim, nossa, o surgimento do rádio no Brasil, a gente tem aí pouco mais de 100 anos. E aí, quando a gente olha para esse avanço do digital, de 5 anos para cá, é assustador. E assim, nós estudamos o marketing no IF em 2019, 2020, aí veio a Antes pandemia. Isso. Era o Exato. 4.0. E aí, esses dias eu estava vendo 5.0. E você falou, assim, como você já está mais no meio acadêmico, né? Falando agora o 6.0. 6.0, exatamente. E eu lembro que tinha os 4 porquês. Agora já tem os 8 porquês. Isso. Vai multiplicando. Exatamente, exatamente. Porquês não. Os 8 P's. 8 P's. Isso, exatamente. Então, assim, essa evolução
mercado, esse avanço do digital, a gente sabe, né? For pesquisar, procurar, com a chegada da pandemia, o digital, ele triplicou a rapidez dele, o avanço dele, né? Então, assim, nós ainda não tínhamos tanta estrutura de vendas online, vamos dizer assim, Sim. antes da pandemia. Sim. E aí, Com quando certeza. veio a pandemia, foi aquele Bom, desespero, assim, né? Desespero de empresas que não tinham como vender, não vendiam no digital. E aí, ou você se adaptava, ou você reformulava o seu negócio naquele momento, ou você Ficava de fora, fechava não as vendia. portas. Fechava as portas, né? olha, só para você, a título de curiosidade, quando eu conversei com você da gente ter um podcast, Uhum. foi 2019. É. Foi antes da pandemia. É. Você tem noção disso? Exatamente. Por isso que eu tô falando, faz tempo que a gente fala sobre esse podcast, né? E aí, assim, o que você, para você, assim, saiu da agência. Uhum. Quando você saiu da agência, o que foi a virada de chave que, até pelos anos aí que você trabalhou nessa outra empresa, o que foi a virada de chave para você como profissional? Tá. Eu acredito que foi lidar com pessoas. Foi a virada de chave. Porque eu trabalhava numa agência de publicidade, ali nós trabalhávamos em 8, 10 pessoas no máximo, né? Então, eu não fazia gestão de pessoas. Eu fazia a gestão das mídias para os clientes. Então, eu não tinha muito contato. Não tinha contato com o cliente externo, né? Eu tinha contato com a equipe interna. E eu lembro que um pouco antes até de eu sair dessa agência para migrar para outra empresa, eu fui apresentar um projeto para um cliente, porque a empresa sempre falava, olha, mas você, né, você que planejou a mídia, você que idealizou a campanha. Então, assim, ninguém melhor do que você para explicar isso para o cliente. E eu não conseguia me comunicar. Eu passava mal de nervoso, de ter que apresentar uma campanha para o cliente. Então, eu falo que essa foi a virada de chave, assim, da minha comunicação pessoal e lidar com muitas pessoas, né? Porque eu aceito o desafio de sair de uma agência onde eu trabalhava ali numa equipe de 10 pessoas para assumir um setor que direcionava a comunicação para 1.500 colaboradores. Nossa. Fora todo o público externo, todo o público-alvo de clientes dessa empresa, né? Então, assim, é algo que eu pude aprender muito com gestão de pessoas, com gestão de negócios, que era uma visão que eu não tinha dentro de uma agência de publicidade. Dentro da agência, eu tinha só a visão de comunicação mesmo, de criação de campanhas, publicidade e propaganda. E aí, quando eu vou para essa empresa, na verdade, que foi a virada de chave de marketing mesmo. Porque até então eu não tinha, né? São coisas diferentes. E aí, quando eu vou para essa empresa, eu faço a gestão de uma equipe e de uma empresa que tem aí mais de 20 lojas no mercado, né? Então, esse foi o desafio que eu embarquei. Nossa, e você falando dessa evolução do marketing, né? Pós-pandemia. Se eu não me engano, acho que até 4, 5 anos atrás, nós tínhamos o jornal impresso em Dourados, que você falou. Tínhamos. E agora eu vi uma matéria essa semana que eles estão indo para o digital. Exatamente. Porque essa adaptação ou a evolução do digital, né? Sim. E só que, assim, na pandemia deu um boom muito grande no digital. Realmente, eu até comentei, esses dias eu estava falando com o pessoal, falei, isso foi o lado bom da coisa ruim, vamos dizer assim. A pandemia não foi bom para muita gente, mas teve um lado bom dessa evolução do digital. Para gente que trabalha para o digital. Sim, sim. Né? Para as com pessoas certeza. que trabalham com o digital foi muito bom, que as pessoas tinham que vender, loja fechada, como é que eu vou vender? Exato. Né? Então, eu tenho que aparecer. Onde que eu vou aparecer? Né? Só que aí, nesse meio tempo, nós até hoje, nós vemos muito marketing, muita mídia errada no digital. As pessoas ainda pensam que uma foto, um post bonitinho de aniversário, de Dia das Mães, de Dia dos Pais, ali já estou fazendo o meu marketing. Né? O que você pode dizer para essas empresas que não estão se adaptando ao marketing ainda nesse sentido? Hoje, com a chegada do marketing 6.0, né, a gente fala, o foco é a experiência do cliente.
E aí você só consegue posicionar a sua marca no mercado se você entregar o todo para o cliente. Não é só, eu vou fazer uma comunicação, Feliz Dia das Mães, e aí pronto, eu espero que o cliente venha. O cliente hoje, ele é protagonista. Ele não é apenas aquele que compra o produto ou o serviço, ele faz parte. Então, assim, a empresa, se ela não envolve o cliente em toda a sua jornada de compra, e aí incluindo a sua experiência com a marca, você não consegue entregar. É muito mais forte você enviar uma mensagem no WhatsApp, só um texto escrito para mães, isso, claro, categorizando pessoas que são mães, do que um post nas mídias sociais lá. Até porque, assim, quando você faz um post, eu acredito que tem que ter um porquê. Exato. E eu lembro que em 2014, eu estava trabalhando numa empresa e eu sempre fui muito ligada à área tecnológica. E aí o meu chefe falou assim, você não faz umas postagens de frase motivacional todo dia? Era um background, um fundo e uma frase motivacional. Mas assim, sem pé nem cabeça, não linkava nada com o que a empresa queria transmitir e ficava naquilo. Isso em 2014. E aí isso é um problema. Porque quando a gente fala de posicionamento, tem que existir verdade. Se aquelas frases motivacionais fizesse sentido ou entregasse para alguém aquilo que realmente a empresa entrega no seu dia a dia, na sua prestação de serviço, na venda de um produto, aí ok. Porque você está elevando o posicionamento, você está fixando a marca da sua empresa, você está dizendo algo que realmente você faz e você entrega. Mas só falar não faz sentido para o cliente. Hoje o cliente ele recebe informação de todos os lados. E o cliente ele não é besta. Ele não é burro. Ele sabe. E é isso que eu ia comentar com você. Você falou justamente isso, né? Por nós termos o acesso à informação na palma da mão, hoje você pesquisa mais. Então, você vai aonde? Como é que você vai fazer para o empresário fazer essa conexão com o cliente? Exato. Hoje não adianta você estar lá com a vitrine, uma lojinha, tipo, é como você fala, só abrir a loja e entra e compra. Não, hoje você tem que criar essa conexão. Exatamente. E aí, eu acho que essa é a principal transformação do marketing, da comunicação. Antes, nós tínhamos uma divulgação em massa de mídia, de comunicação, onde a gente comunicava e esperava que o cliente viesse comprar. Hoje não é mais assim. Eu não posso só comunicar e deixar toda a minha equipe sentada esperando o cliente. Nesse tempo aí que você trabalhou numa empresa maior, que tinham muitos colaboradores, como que é feito assim a questão no marketing, a importância do marketing estar junto com o RH para a comunicação clara entre os colaboradores e o cliente? Porque o colaborador, ele representa a empresa, Exato. ele representa a marca. Então, qual que é a importância da comunicação? Até aquele ditado que você fala sempre, né? O óbvio tem que ser dito. Com certeza. Se você tem um time de colaboradores que não sabe o que está acontecendo dentro da empresa, ele não sabe nem o que está sendo comunicado para o cliente externo, como que é que ele vai representar a sua empresa? Então, a gente encontra muitas empresas, né, que tem ali 6, 7, 8 pessoas que trabalham dentro da empresa e não sabe o que está sendo comunicado no rádio, o que está sendo comunicado no Instagram, o que está sendo comunicado no WhatsApp. Aí o cliente externo chega e o cliente interno não tem informação. Fracasso? Fracasso. O primeiro cliente que você tem que vender a empresa é o interno. O marketing ele precisa acontecer de dentro para fora. Então, o cliente interno ele tem que saber de todas as ações, de todas as estratégias, para que ele possa vestir essa camisa e falar, não, essa é a empresa que eu trabalho, é isso, o que está acontecendo agora é isso, então, a hora que o cliente chegar aqui, eu vou fazer a minha parte.
Se o promotor da marca não estiver dentro da sua empresa, se o seu colaborador não for promotor da marca, como que seu cliente externo vai ser promotor da marca? Exatamente. Ele não vai enxergar essa conexão. Porque ele vai falar, nossa, mas a Laura é a dona da empresa. A Luciana e o Rafael são os colaboradores. Mas eles não se conversam, assim. Cada um tá atirando para um lado, cada um tá tratando a comunicação, o produto ou o serviço de uma forma. Não é coeso. E aí o cliente externo, ele identifica isso. E muito rápido. A gente sempre fala assim, a importância da comunicação muito clara e direta com o colaborador dentro da empresa. E como fazer a empresa entender que além do marketing, que o marketing é venda direta, ele precisa também do endomarketing. Sim. Bom, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, né? Em uma das empresas que eu trabalhei. E eu falo assim, quando a empresa ela tem um posicionamento muito claro, quando ela tem convicção da sua missão, visão, dos seus valores, isso culturalmente envolve o colaborador. Se a empresa não tem isso definido, o colaborador ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe de que forma fazer, ele não sabe o que é certo, o que é errado, porque não tem essa cultura. Então, a gente fala de comunicação, mas a gente não comunica. Então, o mais correto é isso, é você comunicar os seus colaboradores sempre que possível. Reuniões, chamam para um bate-papo, apresenta qual é a missão da empresa, o que a empresa ela quer ser, ela quer ser referência em quê, de que forma, para que o colaborador tenha essa clareza de onde ele vai se direcionar, para que direção ele vai seguir. Então, a melhor forma é essa, é comunicando. É comunicando para o colaborador tudo aquilo que a empresa quer entregar para o cliente final. E aí você entra tem uma parte ali que você entra numa barreira cultural. Sim. Vamos se dizer assim. Porque, beleza, você está ali montando uma estratégia de marketing, você é responsável pela área de marketing, você vai lá, foi aprovado pela gerência, pelo dono, entendeu, da empresa. Você fez e passou essa parte do marketing para ele. Certo. Né? Foi aprovado. Isso. Aí chega no comercial, o comercial quer vender. Uhum. Nossa, já dá uma briga bonita aí, né? Já. Porque o comercial, às vezes o comercial não repassa essa informação que o marketing passou, aprovou tudo, vocês apresentaram para o comercial, mas o comercial não repassa para o colaborador que está lá na ponta. Porque ele não tá preocupado com a estratégia, ele quer vender. Exato. Porque não que ele não, como é que eu posso dizer? Não é preocupado. Ele está mais focado em fazer a venda do que utilizar a estratégia do marketing que está vindo para ajudar ele em bater as metas, e ele só quer meta, né? Então, como que você consegue alinhar essa parte... eu acredito que seja cultural, não sei, o pessoal entender que hoje o marketing não é mais um postzinho bonito, o marketing não toma, ó, vamos fazer uma promoção, uma campanha só dessa xícara, vamos vender só essa xícara, já passa para todo mundo, e todo mundo entender que essa xícara vai vender mais, vai fazer sua venda, melhor, talvez, quando todo mundo compra essa ideia, como você faz para unir, o pessoal entender que o marketing está ali para ajudar na venda. Eu falo assim que essa parceria, né, entre os setores é muito importante. Então, por exemplo, você tem um setor direcionado para recursos humanos, que é o RH, você tem o setor comercial, você tem o marketing, você tem contabilidade, financeiro, enfim, né? E o setor de recursos humanos é quem está à frente da empresa, trabalhando esse clima organizacional, trabalhando com pessoas, em conjunto com o marketing, trabalhando esse endomarketing para que a gente possa levar isso, né, para o time, de que cada um é importante e que as coisas realmente só vão acontecer se todos estiverem unidos em um só propósito, né? Então, assim, eu falo que o público final, o cliente final, as pessoas se conectam com pessoas. Não é com a marca em si, com a empresa em si. São com pessoas. Então, cada vez mais elevar a importância do ser humano que está ali
que está fazendo atendimento, que está na base de atendimento, que está vestindo a camisa da sua empresa, para que ele sinta também esse reconhecimento e saiba que ele faz parte. Não é, eu vendi porque o marketing foi muito bom ou porque o comercial fez uma ação de vendas muito forte. Não, eu vendi porque eu estou aqui, eu represento a empresa e tem parte minha nesse processo, né? Então, é o conjunto, marketing, comercial e pessoas. E isso daí é bem desafiador para nós estar diante das câmeras, gravando, às vezes gravando assim, mas nós estamos aqui encarando de frente e indo com força, porque nós começamos a entender Essa importância. E outras empresas grandes, como a CIMED, a Avan, também têm entendido e têm virado o jogo. Exatamente. E, assim, em relação, por exemplo, a influencer, né? Influencer digital mesmo. Eu vejo que muitas empresas, elas têm essa dificuldade de encontrar influenciadores que representem a sua marca, justamente por isso. Porque assim, as pessoas vão se conectar com pessoas e aí um influenciador digital, por exemplo, né? Ele pode representar até várias marcas. Então, ali ele não vai ter a identidade só da minha marca ou só da sua marca. Ele vai representar várias. E aí, as empresas, elas querem alguém que represente ela de todas as formas para aquele público final. Porque as pessoas vão se conectar com aquela pessoa que está ali à frente, né? Então, eu falo assim que nós, enquanto formadores de opinião, empreendedores, também somos influenciadores. Inclusive do próprio negócio. Sim. Porque ninguém vai representar melhor a sua marca do que você. Justamente. Ninguém melhor para representar a sua marca do que você. Porque você conhece a sua marca, você sabe tudo, você sabe para onde você quer ir, você sabe onde você quer chegar, qual que é o propósito do seu negócio. Então, não tem ninguém melhor do que você para representar. E aí, eu entendo você falar essa questão da dificuldade da gente se colocar à frente disso, né? Porque é mesmo desafiador. Poxa vida, né? A gente começou, não tinha internet. Não tinha internet. E não tinha digital. Então, assim, a gente sempre ficava por trás, né? De tudo. Né? Eu lá fazendo planejamento de mídia. Quando eu comecei a apresentar uma campanha para o cliente, quase morri. Mas, assim, eu não tinha que vir à frente, falar, me posicionar. E hoje, se eu não faço isso, como é que eu vou me conectar com outras empresas, com outros empresários que venham buscar a minha empresa como solução, né? Lu, você assumiu agora recentemente a coordenação do curso de Publicidade e Propaganda. Tá, é esse o nome mesmo? Isso mesmo. Uhum. Publicidade e Propaganda aqui em Dourados, na Unigran. Como que tem sido ser professora e coordenadora no meio desse boom que tem tido, tantas mudanças, tantas alterações? Como que tem sido para você, como professora e como coordenadora, para estar passando adiante para os alunos isso daí correndo contra o tempo? É outra modificação, né? É outra transformação, eu falo. Porque eu estou na docência há 11 anos. Então, eu vivi uma era antes pandemia na docência e pós-pandemia, que também já transforma, já muda muita coisa, né? Inclusive gerações diferentes nesse período todo. E assim, eu venho desses 11 anos de docência, mas assim, apenas como professora, focada nas disciplinas que eu sempre trabalhei, nas disciplinas que eu tenho a especialidade, né? E assumir esse desafio agora como coordenação me tira de novo da zona de conforto, porque aí você está ali à frente como líder. Você está ali tentando influenciar essas pessoas, não apenas a cursar uma faculdade, sair dali com a graduação, mas o desafio de transformar essas pessoas no pessoal, no profissional, influenciar elas de forma positiva, com toda a bagagem que eu tenho, com toda, né, a estrada aí de comunicação, e
trazendo eles para esse mercado que agora exige muitos outros desafios do que eu vivi lá atrás quando eu me formei. Então, hoje, a gente recebe quase todos os dias, sem contar mentira aqui, empresas buscando estagiários, buscando profissionais formados, buscando profissionais qualificados, né? E aí, esse é o nosso desafio, lançar essas pessoas no mercado. Essas pessoas que tenham habilidades com a comunicação, com o digital, mas que tenham habilidades em trabalhar em equipe, que tenham habilidades em pensar assim, eu vou entrar na empresa, mas não é só para fazer vídeo. Porque eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Quando eu comecei a trabalhar, fazia de tudo um pouco. E, assim, dentro, claro, das habilidades que eu tinha de comunicação, enfim, mas, assim, eu atendia um cliente, eu fazia o planejamento de mídia, eu participava de algum evento, né, juntamente com a equipe. Eu não ficava só na minha mesa fazendo apenas aquilo que eu fui direcionada a fazer. Sempre brinco assim, eu falo que no marketing não tem uma receita de bolo. Pega tanto disso, tanto daquilo. Você falou um negócio bem bacana aqui, que antigamente você participava de tudo, né? E hoje em dia, às vezes, a pessoa tem esse pensamento, eu fui contratado, eu sou formado para fazer isso aqui. Só para fazer vídeo ou para fazer foto. Só que no curso do marketing, você consegue, dentro do curso, você abrange várias áreas, né? Exato. Para você trabalhar. Por exemplo, ali eu sei que já saíram vários fotógrafos incríveis. Exato. Entendeu? Tem o pessoal que fica por trás das câmeras, vamos dizer assim, que é os editores, os planejadores. Sim. Mas você estar presente no começo, meio e fim, você apresentou um projeto, você ali no marketing, você fez a estratégia, você apresentou, o cliente comprou a ideia, e você está lá na ponta, ajudando no finalmente, faz toda a diferença? Eu falo assim que a gente nunca perde, porque tudo é experiência. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca fui da área da criação. Quando eu comecei a trabalhar nessa agência, na primeira agência, o meu antigo chefe, não, vou te dar uns livros aqui de criação, não sei o quê, vou te ensinar a mexer no Corel. E eu, oi! E ele me ensinou. Então, eu sabia fechar arquivo, mas eu não era da área de criação. Eu não fazia criação, eu não criava no computador, enfim. Mas eu sabia fazer um básico do básico. Se precisasse, numa dor de barriga, alguma coisa, eu ali podia ajudar com algo. Mas eu falo assim, a gente adquire muita experiência nesse processo de fazer... eu tenho habilidade com fotografia. Ok, mas você também participar de um atendimento ao cliente, você participar de uma reunião para a defesa de uma campanha, você participar de um evento, enfim, você vai ganhar experiência com isso. Ninguém vai te tirar essa experiência, né? Então, eu falo assim que é positivo para a gente, para quem está no processo. E falando nisso, olha só, você começou contando aqui pra gente que lá na agência, quando você trabalhou, você tinha muita dificuldade de comunicação. Uhum. E você desenvolveu isso daí. Então, você foi ao longo do tempo, mas foi desenvolvendo. Hoje você comunica muito bem, você dá aula, você atende o cliente de uma forma muito, muito fácil. Aquilo que era difícil se tornou fácil. Exato. Então, assim, eu comecei como mídia, aí eu passei para gestora de mídia, para liderar a equipe. Depois eu fui para gestora de equipe no setor da empresa que eu fui trabalhar, enfim, aí liderar equipe de criação, enfim, todas as áreas. E hoje eu estou como atendimento. Então, eu comecei com planejamento, com mídia, e são diversas áreas dentro da comunicação,
né? Eu falo, a gente que faz o curso de comunicação social em publicidade e propaganda, a gente tem atendimento, criação, fotografia, vídeo. Eu falo que a nossa profissão, ela é como se fosse a medicina. Porque você faz a medicina e depois você vai se especializar em pediatria, em cardiologia, em pneumologia, oftalmologia, enfim. Você vai seguir aquilo que você gosta, você vai focar na sua especialidade, na sua área. Tudo bem. E a publicidade é a mesma coisa. Você faz 4 anos ali o curso de graduação e você vai passar por todas essas áreas. Uma vai te chamar a atenção. Ah, comigo foi a fotografia. Eu lembro a primeira aula de fotografia, eu falei, gente, que legal. Aí eu só tirava 10. Só tirava nota 10. Eu estudava aquilo lá. E a minha parte de criação ali também é o mesmo caminho que o seu, tá? Hoje, ainda bem que existe IA para me ajudar a criar. Então, assim, você vai passar por tudo isso e aqui tem algo que vai te chamar a atenção. Não, eu quero me especializar nisso. E aí, depois você vai seguir a sua carreira, enfim. Mas a gente tem que saber de tudo um pouco, Sim, né? para você encontrar a sua paixão. Na realidade, eu acredito que todos os cursos são assim. Aí o pessoal fala assim, eu saí da faculdade sem aprender nada. Você pode até não ter aprendido muito sobre tudo, mas um pouquinho de cada coisa, que é para quê? Para você escolher a sua carreira, né? Exatamente. Eu falo que eu fiz pós-graduação em fotografia e na pós-graduação de fotografia você fala assim, vou aprender fotografia? Não, você vai aprender sobre a história da fotografia. Mas por quê? Tudo é importante. Para você aprender sobre a história da fotografia, primeiro você vai aprender sobre a história da arte, entender os movimentos, tudo, as técnicas de luz que nós utilizamos, Rembrandt, Butterfly, tudo vem de origem da pintura. Então você consegue entender como que funciona. E você entendendo, você consegue ter muito mais facilidade de estar executando no dia a dia. Sim. E por falar nisso, e de essa parte acadêmica aí, eu tenho uma pergunta aqui para você. Lu, para você acha que o que foi mais, o que mais te ensinou, assim, fez virar a chave? Seria na carreira acadêmica, porque para ensinar você aprende muito. Ou seria ali na parte no trabalho CLT mesmo, que você tinha... Tá, são 2 coisas bem diferentes. Mas são 2 coisas, são 2 lugares onde eu aprendi muito. Assim, quando eu fiz parte dessa empresa, que eu fiz a parte de gestão de marketing e tinha várias lojas, vários colaboradores, para mim foi um desafio muito grande e aprender sobre gestão empresarial, que era uma visão que eu não tinha. E que hoje eu posso aplicar dentro da minha empresa. Então, eu não tinha isso. Dentro da faculdade, do curso de comunicação social, a gente não aprende gestão empresarial. Então, isso veio da vivência nessa empresa, de cursos, especializações também que eu fiz nessa área. Mas a área acadêmica é assim, eu falo que é uma paixão, porque você desenvolver pessoas, você estar ali todos os dias vendendo a sua paixão para aquelas pessoas, porque é isso, eu falo que se a gente não trabalha com o que a gente ama, a gente não consegue fazer nada bem feito. A gente não consegue entregar. Não tá. Se você não entrega, se você não trabalha com o que você ama, você não vai cumprir o seu propósito. Eu falo que a gente tem que amar muito o que a gente faz, né? Então, assim, estar ali todos os dias vendendo essa paixão, porque eu tô ali motivando pessoas que estão cursando a graduação para um curso profissionalizante, que é o mesmo curso do meu, que é o que eu amo fazer da minha vida, né? E ao mesmo tempo aprendendo muito. Porque hoje eu estou para completar 46 anos. E aí eu tenho alunos de 17 a 30, 36, 37. Então, todos os dias eu aprendo alguma coisa. Às vezes a gente fala isso e parece até clichê, mas não é. Porque a gente precisa continuar estudando, se aperfeiçoando, buscando, para poder chegar de encontro com essa galera, senão a gente passa vergonha,
Senão a gente passa vergonha, porque é uma geração que tem muita facilidade no aprendizado, é uma geração que tem muita facilidade para buscar informação, né? Então, a gente precisa estar à altura deles, estudando, trazendo coisas novas, se aprofundando e para conversar ali de igual a igual. Eles têm muita facilidade com a tecnologia, muito, né? Muito. E tem gente ainda que tem aquele receio ou às vezes, por não saber, prefere não estudar também, não aprender sobre as IA, sobre, isso aqui para mim não dá certo, isso aqui para mim não serve, né? Sim. O pessoal fica naquele, eu não sei, então para mim não serve. Cara, usa a favor. Exatamente. Usa a favor. Antigamente, quantas horas ficava para editar um vídeo, para falar da nossa parte aqui, para editar um corte de um podcast? Sim. Era 2, 3 dias ali para fazer 2, 3 cortes, corte por dia. Né? Hoje, com 2 cliques, eu faço 30. Com legenda, com música, com tudo. Exato. É o que eu falo, assim, a gente tem que tirar um pouco o preconceito das coisas, né? Então, assim, nossa, a inteligência artificial veio e aí ela vai dominar o mercado e não vai ter mais espaço para nós. Ela veio para trazer mais produtividade para a gente. Sim. Em todos os sentidos. Hoje, o primeiro semestre, quem entra hoje na faculdade, primeiro semestre já tem disciplina de comunicação e inteligência artificial. Não tem como a gente fugir disso. Sim, hoje você pega o celular e pede com 1 clique, 2 cliques, eu falo, mando um áudio para IA, gera uma imagem para mim, assim, na praia, tomando água de coco. Pá. Aí você manda, faz movimento, aí oferece minha xícara, ou eu na xícara como exemplo de novo, eu vendendo minha xícara, né? Faz. Antigamente, pra você fazer isso nos programas mesmo, quantos dias? Nossa, o Photoshop hoje... Inclusive, assim, as ferramentas profissionais, elas estão integrando com a IA. Sim. Justamente por quê? Porque senão vão ficar para trás. E já estão ficando. Exato. E aí, vocês acreditam que a IA vai tomar o seu lugar? Não, veio para facilitar a minha vida. Você sabe por que ela não vai tomar seu lugar? Porque o empresário que te contrata, ele não sabe dar esse comando para a IA. Ou às vezes até sabe. Só que, por exemplo, olha só. De uma forma... Por exemplo, a IA gera o corte. Uhum. Mas, às vezes, o corte tá legal ali no meio. Aí você tem que fazer uma intro, tem que fazer todo uma análise. Não é só simplesmente... Inclusive, assim, um amigo meu que falou de uma das ferramentas, falou assim, eu pego, mando ele obter os cortes lá, pego e publico. Aí eu falei, nossa, que legal, tá, a hora que eu vi os cortes, falei, não dá. Que na verdade a IA ainda ela está aprendendo o seu jeito. Essa ferramenta, você pega lá, sobe o vídeo inteiro. Aí ela vai mandar os vídeos para você com uma nota que ela definiu aquela nota. Isso. Então eu vou pegar, isso aqui não, aí você pode avaliar, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não gostei, isso aqui tá legal, isso aqui tá legal. Então ela vai aprendendo. Talvez mais para frente, bacana. Tá ok, tá legal. Uhum. Mas, por enquanto, ainda tá muito cru, assim. Às vezes o corte tá bacana, mas às vezes uma frasezinha no começo, ou no meio, no final, não combina. Tem que ter ajuste fino. Tem que ter um ajuste. Então, tem que ter uma pessoa para fazer isso ainda. Exatamente. Então, não acredito que vai ser de hoje para amanhã que a IA vai dominar o mundo, não. Vai demorar um pouquinho ainda. O que a gente não pode é se tornar avesso a isso, né? Falar, não, eu não vou nem refém. E também falar, não vou utilizar, porque... Nossa, eu consigo produzir muito mais, usa a favor. Calma, você não vai utilizar, então você vai ficar patinando. Até vou dar um exemplo aqui, que eu fiz um comentário no outro podcast e fui meio linchada por isso. Que eu falei da IA assumir a identidade. Mas quando eu falo de assumir a identidade... Hoje, eu mesmo, né? A gente tem um conhecimento que a gente estuda tudo, mas você pode programar um agente que você coloca livros, coloca PDF, coloca informações, e aí tudo que você precisa, você vai lá e pergunta para IA. O que a gente fazia antigamente? Abria todos os PDF e dava Ctrl+F. Então,
Não veio para facilitar? Veio para Com facilitar. certeza. Claro que muitos dados, às vezes, têm divergência. E um fato muito importante é o quê? Você analisar o que ela tá te dando com o que tá lá. Porque, às vezes, eu peço alguma coisa e aí, por exemplo, tô fazendo um roteiro sobre o podcast. Certo. Às vezes, eu apresentei você, mas em uma conversa anterior lá, eu peguei... E ela pegou e me deu, por exemplo, de outra pessoa. Aí vai falar, por exemplo, a parte de gestão hoteleira, que foi outro convidado que nós recebemos. Não é para você. Então, aí, olha só que interessante. Vou só abrir aqui rapidinho, porque eu fiz essa pergunta para ela ontem. Perguntei para Iá se alguma vez ela errou comigo. Aí ela falou assim, por ser uma inteligência artificial e estar aprendendo, que muitas vezes ela pode estar errando. E aí eu peguei e respondi para ela, que às vezes eu posso não ser tão clara também nos meus prompts. Aí ela falou que para isso teria que estudar uma engenharia de prompt. Uma engenharia de prompt que é o que faz o comando. E aí ela falou algumas coisas, algumas palavras-chave. Por favor, estou falando sobre esse assunto, gostaria que você esquecesse tudo que nós falamos anteriormente. Então, você tem que dar comandos para ela, para que ela não pegue o histórico de outras coisas. E confunda. Então, assim, sabe aquele ditado, o óbvio tem que ser dito? Para IA também. O óbvio tem que ser dito para IA. Nós temos que usar a favor. Sim. Saber usar. Sem moderação. Usa, testa. Uma hora dá certo, arrisca. Não, mas pô, se eu fizer isso aqui... Não, mas peraí. Assim, testa. E eu acho muito aquilo que a Laura falou, checar, né? Sim. Porque você não vai pegar também um Ctrl+C, Ctrl+V do que ela te mandou e mandar para um cliente. Que aí você vai, às vezes, mandar informação equivocada. Ou ao contrário também, né? Porque o que acontece? Tem algumas formas de blindar a IA, tá? Porque o que acontece? Às vezes você está usando uma IA para fazer uma negociação, a pessoa pega, eu já vi vários relatos disso, a pessoa pega, assume o controle da IA, vamos supor que você é o cliente. Você é o cliente, dá um prompt para a IA reverte e começa a te passar todas as informações da empresa. Nisso também acontece muito o quê? LGPD, vazamento de dados. Isso é perigosíssimo. Com certeza. Por isso que tem que saber blindar a IA, tem que estudar, se aprofundar, para daí sim dar o start na empresa. Ou contratar uma empresa que está há muito tempo ou já atuando. Atuando, porque hoje você não consegue fazer tudo. E às vezes você quer seguir um tutorial de YouTube, seguir um tutorial e fazer o negócio na mão. Dependendo para o que você quer usar, se você for para usar para você, ok. Mas você vai colocar numa empresa que você trabalha? Isso daí pode ser perigoso. Às vezes o gestor fala assim, não vou gastar com isso não. De contratar uma empresa que tem agentes treinados, tudo certinho, com bloqueio, com blindagem. Aí acaba contratando um serviço aí de teste, sem ter um estudo por trás. Pesquisa aí, gente. Alguns prompts para fazer com a IA, para fazer com que ela te entregue informações. Vocês pesquisam isso daí, vocês vão achar alguns. E alguns você pega e testa em alguns agentes até distribuídos, e alguns deles falam assim, eu fiz um teste esses dias. Infelizmente, não posso te dar essa informação. Porque tem um agente que eu acho muito legal, que eu uso, e eu queria saber como que ele foi formado. E aí eu falei assim, estou estudando, gostaria de entender. Aí eu fui por outra abordagem, assim. Ele falou assim, eu não caio nesse golpe. Ela falou bem assim, eu não caio nesse golpe. Porque muitas pessoas tentam fazer isso comigo. Aí eu... Uau! E tem o outro lado também, se você for
Quantas matérias você já viu de advogados no tribunal esquecer de apagar o finalzinho lá? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Ou a pessoa nem leu, ou ele fez propositalmente, né? Então, tá atento. Sim, Cuidar com certeza. também. Não é Com porque, certeza. não é porque ela vai facilitar a minha vida que eu não vou ver tudo certinho, Averiguar, né? confirmar informações, exatamente. Beleza. E passar adiante de qualquer jeito, né? No meu caso, a IA me dá o vídeo com a legenda ok. Mas eu vou conferir a legenda, porque erro de português passa. Exatamente, com certeza. Uma técnica que eu aprendi é o quê? Quando eu vou corrigir a legenda, eu apago o vídeo. Eu oculto o vídeo e aí ele fica preto. Aí o meu foco fica só no áudio e na legenda. Então, com isso, eu fui tendo menos erros. Esses dias ele estava fazendo recorte de tráfego. Aí entender o quê? Tráfico. Você imagina? Nossa. Como que você divulga um negócio assim? E como que tem sido no meio acadêmico, assim? Porque antigamente falava fazer um artigo, era um bicho de 7 cabeças. Como que vocês, como professores, têm lidado com essa parte de plágio via IA? Ou vocês estão mudando o formato de trabalhos? Não, os formatos de trabalhos, eles já vêm mudando, já tem um certo tempo, né? Tanto que eu falei que agora, quem iniciou esse ano já, primeiro semestre, já tem a disciplina que antes chamava linguagem e argumentação, agora é comunicação e inteligência artificial. Mas, assim, é sempre levando o aluno para esse tipo de dinâmica. De que você pode sim usar a inteligência artificial a seu favor, mas sempre checando informações, principalmente porque a gente ainda desenvolve, né, trabalhos com base nas teorias. E aí tem muitas informações das teorias que a IA ainda não consegue trazer. Então, o nosso trabalho é em conjunto. A teoria acadêmica, né? Mas já com essa inovação, com esse novo momento que é a inteligência artificial. Show. E você tinha falado agorinha pra gente que pessoas compram pessoas, né? A gente estava conversando, pessoas se identificam com pessoas. Isso, se conectam com pessoas. Se conectam com pessoas. E o que você pode dizer para o empresário que está escondido atrás de um post, de uma foto bonitinha ali e não está humanizando o perfil dele, não está humanizando a empresa dele, aparecer o lado mais humano e não aquela... vou na onda que todo mundo está fazendo, só precisa aparecer. Não. É assim, o cliente, ele quer enxergar ali, né, no dono da empresa, no profissional liberal, no médico, no advogado, enfim, uma autoridade. Então, ele vai visualizar aquela sua comunicação, ele vai falar, nossa, realmente, ela é o cara, ela sabe o que ela está falando, né? É diferente de você só colocar ali um material estático, uma comunicação, enfim, escrita, sem você estar ali interagindo mesmo com esse cliente, né? Então, é muito mais do que humanizar, né? Eu falo se conectar mesmo. O marketing de relacionamento, ele veio junto com essa evolução aí do marketing 2.0, 4.0, 6.0, juntamente com o marketing de experiência, esse relacionamento com o cliente, ele veio para trazer voz ao cliente, ao empresário e essa troca. Então, quando a gente fala de interação, não é uma via de mão única, ela é de mão dupla. Então, o cliente hoje ele tem essa voz, esse poder de interagir com as marcas, com as empresas, com as pessoas que estão ali por trás, né, da empresa, mas o dono da empresa, as pessoas que trabalham, que estão à frente da empresa, também de interagir com o cliente final. Então, é muito importante, assim, que é desafiador? É desafiador. Porque quando a gente pensa, eu vou empreender, eu vou montar um negócio, eu vou criar uma empresa. Eu não penso que eu vou lá ter que aparecer, comunicar, falar, vender diretamente, né? Mas é a evolução, é para onde as coisas caminham. E aí a gente não pode
Você pode não fazer, mas aí você vai ficar para trás. Outras pessoas vão... E também você tem que pensar assim, eu me repito muitas vezes isso para mim, como empresária. Não gosto de fazer, mas não é por gostar, é por precisar, é sua obrigação. Então, vai ter assim, o patrão falando para mim, você vai fazer tal coisa. Então, às vezes ser empresário é desafiador justamente porque você não tem ninguém mandando em você. Então, você tem que mandar em você mesmo. Exatamente. E se cobrar. E fazer o que tem que ser feito. Não é o que eu gosto. É igual, assim, vamos falar a Não é verdade? o que eu quero, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Dieta, você às vezes come, às vezes você não deixa de comer o que você quer. Sim. E come o que você não quer. Mas é seu propósito, é a sua educação, a sua organização. A parte financeira também. Se você tem um propósito, você tem que abrir mão de muitas coisas que você quer e, às vezes, fazer o que você não quer. Às vezes eu me deparo, assim, agora falando um pouquinho de agência, né? Por conta da Lubrand, cliente que não quer, por exemplo, não quero participar, não quero gravar o vídeo, eu não quero falar, eu não falo bem, eu tenho vergonha. Grava para mim. Mas eu não sei. Eu sei assim. Toda hora. Né? Eu sei assim, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, os seus produtos. Mas eu não sei como você sabe. Entendeu? Eu não sou. Não é o meu negócio. O meu negócio é aqui, é a comunicação. Então, é difícil às vezes. Não é que a gente não quer fazer pelo cliente. Não é isso. Sim. Mas quem vai entender melhor sobre o negócio dele, sobre a atuação dele, é ele. Acontece muito, nós vamos gravar e aí a pessoa, mas eu falo mal, eu falo errado, eu não gosto de aparecer, não. Outro dia, manda qualquer um que tá passando na frente, ele fala, não, vai você, né? E aí nós ajudamos as pessoas quando vai ter a captação, tudo chega lá na captação, olha, primeira coisa que eu falo para a pessoa que vai falar, para quem que você quer vender? Qual que é o seu público? Não, eu quero vender para um médico veterinário. Eu quero vender para outros médicos veterinários. Aí você vai usar esse linguajar que você me passou, com os nomes todos científicos, tudo certinho, bonitinho. Agora, eu quero vender para o público. Cara, mais simples possível, eu falo para ele. Às vezes você fala o nome de uma coceira que o cliente não vai entender. Vai achar que Deus livre, meu cachorro está morrendo. E às vezes é só uma alergia. Exatamente. A um shampoo, a um negócio assim. Então, usar a favor. Essa estratégia nós usamos, ensinamos ele a falar. Cara, nem a gente não... O que eu costumo falar quando vai ter uma gravação? Eu não estudei isso também. E o jornalista que está ali na frente da TV, que estudou mais, a pessoa que se aprofundou, se especializou nisso, uma pessoa que está fazendo série, novela, grava 20 vezes a mesma coisa, erra. Quem sou eu? Se eles erram ali também. Se você vê os bastidores, acontece muito isso. Né? Então, nós tentamos ajudar no seguinte. Primeiro, tranquilizar, porque o medo de aparecer nas câmeras, parece que aparece não tem uns memezinhos na internet, você vê, chegou o menino do mar, que todo mundo se esconde. Sai correndo. Sai correndo, né? Não, cara, vamos te ajudar a aparecer. Vamos definir o seu público que você quer na hora de gravar, antes de gravar, e usa as ferramentas a favor, usa IA, usa teleprompter, aí você vai saindo com mais naturalidade. Você bola o texto, coloca o teleprompter ali para gravar. Só começa, né? Só começa. Depois vai. Exato. Igual a gente, primeiro começa, depois você melhora, sempre assim, né? Mas você vê, há 20 anos atrás não tinha isso. Há 20 anos atrás, o empresário, ele contratava a rádio, a TV, fazia comercial com casting, com ator, enfim, vídeo com imagens, e era isso. Então, ó a evolução, né? Ó a evolução de novo. E você falou um negócio legal aqui agora, que me lembrou. Eu tenho o costume o pessoal fala, você é velho. O pessoal me chama de velho, assim, você é velho. Tô dirigindo aqui, em Dourados, eu tô escutando rádio. Eu tô no escritório, eu não escuto. Eu tô em casa, eu não escuto. Ou tô viajando, podcast, música, alguma coisa assim. Em casa também tô música, tô vendo alguma coisa no YouTube, vendo alguma coisa no...
Mas não tenho rádio em casa. Mas no carro eu tenho o costume, que eu tô dirigindo, eu tenho o costume de ligar o rádio. Não, é que isso faz parte da nossa geração. Sim. É a Então, transição. é a transição. E aí é importante até falar, a gente falou um pouquinho do rádio, né? Um exemplo, mas assim, as mídias tradicionais, elas vêm se transformando. Então, Isso. a TV já tem aí a TV conectada, que é a TV 3.0, que é você tá assistindo um comercial, aí passa a propaganda de um produto com o controle remoto da sua televisão, você compra o produto. O que a gente faz hoje com o celular já está chegando aqui no nosso estado, para você fazer com o controle remoto da televisão. O rádio. Hoje, quantas emissoras de rádio que transmite o rádio via YouTube, Facebook. Então, não é só mais o rádio, né? Enfim, Sim. por aplicativo. Então, são os meios também se transformando e se adaptando para essa evolução. Nós falamos muito no digital, mas Isso. essa mídia, vamos dizer assim, offline ainda, claro, ela está se adaptando, Sim. mas não podemos deixar de lado também. Eu falo que no ano passado, em setembro, mais ou menos, a gente foi com os alunos para São Paulo, a gente fez uma missão publicitária, e aí fomos num ônibus com 40 pessoas. E aí lá a gente foi visitar SBT, DPZ, agências, né, conhecidas a nível mundial, agências premiadas, e as grandes campanhas dessas agências para clientes Electrolux, Mercado Livre, não é só digital e não é só offline, é integrada. As grandes campanhas são integradas com mídia offline e mídia online. E isso também é a questão do público também. Porque, por exemplo, às vezes, se você tem uma lanchonete de bairro, se você fizer um folder, um panfleto, assim, explicando que você tá ali, o seu horário de atendimento, pedidos, um link, às vezes um QR Code, ou às vezes até fazer um brinde, né, no próprio folder, para entregar na vizinhança, te gere muito mais Resultado do que se de repente você fizesse só o digital ou só uma rádio, por exemplo, algo, né? E aí também entra o tráfego pago, que faz por região, né? Mas às vezes onde você tá, as pessoas não têm tanto costume. Porque a gente tá falando aqui, mas nós somos jovens. Sim. Entendeu? Mas algumas regiões não têm esse público. Exatamente. E acho que aí entra muito essa questão do posicionamento também. Eu tenho meu negócio e o que eu quero ser? Eu tenho uma lanchonete de bairro. Mas para quem eu quero vender? É só para esse bairro? Ou eu vou pegar 3, 4 bairros próximos? Ou eu vou atender a cidade toda, delivery? Porque quem atende todo mundo não atende ninguém. E aí, quando você se posiciona, você vai perder público. Não tem como. Não tem como. Você vai perder uma fatia de público. Mas isso é importante para o seu crescimento. Porque, eu tenho uma lanchonete de bairro e eu quero atender só o bairro aqui da região. Não vou atender condomínios. É outro público, é outra coisa. O meu formato de negócio é esse aqui. Então, você vai focar naquilo ali. E você vai comunicar para essas pessoas nesse estilo de comunicação, nesse tom de voz, enfim, né? E aí você perde público que poderia ser seu, você perde. Só que esse é o propósito do seu negócio. Você criou para aquilo. E às vezes, até falando em crescimento, desenvolvimento, a empresa ela não está disposta a crescer. Sim. Ela não está disposta, às vezes é uma empresa familiar. Exato. E eles estão trabalhando ali em 2, 3, e o interesse deles para atender aquela não demanda, é aumentar né? a demanda. Isso. Então, a gente também tem que entender e respeitar isso. Exatamente. Porque, às vezes, o que é bom para você pode não ser para mim. Exato. E, às vezes, eu ontem estava assistindo uma live, assim, e alguns questionamentos, assim, que você não faz isso, você não prospera. Talvez para você seja uma coisa prosperar e para mim seja outra. Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua personalidade e cada um tem o seu propósito. Exato.
Às vezes você estava precisando ouvir aquilo, né? Sim. Eu, no meu ponto de vista, eu ainda achei meio agressivo, mas tudo bem, foi o meu pensamento, Sim, entendeu? aham. Fiz esses dias uma caixinha de pergunta, né, no Instagram, e aí eu perguntei lá qual que é a sua maior dor, sua maior dificuldade no marketing. O pessoal perguntou assim, como que eu consigo me posicionar melhor para me vender? Às vezes a pessoa não é nem vender mais, que tá começando no mercado, ou não sei, a pessoa quer vender, quer aparecer. Como que você pode ajudar essa pessoa? Vamos lá. Muitos negócios começam sem saber para quem eu vou vender aquele produto ou aquele serviço. Então, eu monto um negócio, eu tenho um produto ou um serviço e eu vou vender. Mas para quem eu vou vender? Eu vou vender para todo mundo. Todo mundo é muita gente. Então, eu posso vender para mulheres. Ok. Mas mulheres. Eu tenho mulheres, jovens mulheres de 30 a 50 anos. Eu tenho mulheres solteiras, eu tenho mulheres casadas, eu tenho mulheres mães, eu tenho mulheres filhas. Que tipo de mulher? Quais são as mulheres que você quer vender? Então, assim, a grande dificuldade da maioria das empresas é responder isso. Quem é o público? Mas eu quero vender para a classe AB. Ok. Mas para que pessoas da classe AB? E aí, quando a gente fala de criar uma persona, a gente entra nesse quesito. Por exemplo, eu quero vender para Luciana. Quem é a Luciana? Luciana é uma mulher de 45 anos. Ela trabalha como professora acadêmica. Ela tem 3 filhos. Ela atua na área já faz mais de 20 anos. Ela é uma pessoa que gosta de estar em constante atualização. Ela é comunicativa. Ela gosta de comprar cursos online. Então, assim, você cria uma pessoa mesmo. E aí, você vai buscar, você vai trazer a sua comunicação para aquela pessoa que você... mas dentro do meu negócio, eu vou criar uma pessoa, uma persona só? Não, você pode criar mais de uma. Mas, assim, são com dados mais objetivos, mais claros do que só... não, eu quero atender mulheres de 30 a 50 anos. Mulheres de 30 a 50 anos é raso. Porque no meio dessas mulheres de 30 a 50 anos, eu tenho mulheres que tenho mães, que têm filhos, eu tenho mulheres que não têm filhos. Então, qual é o produto que eu vendo? Qual é o serviço que eu ofereço? Todas essas mulheres são o meu público-alvo? Todas essas mulheres têm interesse nisso daqui ou não? E aí, talvez, isso daí casa com análise de dados, né? Sim. Porque quando você tem uma rede social, você tem um perfil empresarial lá na rede social, você consegue metrificar ali. Quem que é os seus números de seguidores? Mais homens, mais mulheres? Quem que está curtindo o seu conteúdo? Quem que está vendo ali o seu produto, né? Lógico, assim, que tem algumas ferramentas que são mais aprofundadas e algumas são mais rasas, né? Mas eu acredito que se a pessoa quiser testar quem que é o público dela, se ela fizer a questão de gestão de tráfego e fizer campanhas de diferentes tipos para ver qual público vai afunilando, vai afunilando, que aí ela chega. Porque como empresário mesmo, é difícil às vezes a pessoa ter a noção do público dela. De um foco, né? De um foco. Talvez, assim, realmente, às vezes seja bem diversificado. Mas dentro dessa diversificação, vamos supor que todos eles têm uma característica em comum. Sim. E aí você vai encontrar essa característica. Exato. Porque você pode falar até melhor do que eu, porque eu não trabalho nessa parte e é uma coisa que eu entendo quase zero. Mas quando você fala de tráfego pago, se você quer falar com todo mundo, você tem que fazer o quê? Tirar dinheiro do bolso. Investir muito. Muito. E aí é onde a gente entra no quesito mídia tradicional e mídia digital. Porque a mídia tradicional, você fala com a massa. Você direciona, é um tiro de canhão. Atingir muitas pessoas.
E o tráfego pago, ele permite você segmentar melhor a sua comunicação. Mas se você não quer essa segmentação, se você quer atingir muitas pessoas, aí você tem que investir. Aí já não é barato como se pensa que é, comparado com uma mídia tradicional. E achar pessoas profissionais que saibam fazer corretamente, né? Exatamente. Quem nunca recebeu vou dar 2 exemplos. Sim. Uma propaganda de uma pizzaria lá em São Paulo chegou aqui para mim, que estou 1.100 quilômetros de distância de São Paulo, ou um sushi de Campo Grande. Pô, deu vontade de comer o sushi, mas vai estar 200 e poucos quilômetros daqui. Pô, cara. E aí, Lu, chega num ponto muito interessante. Porque, às vezes, as pessoas estão deixando de lado a mídia offline quando você quer fortalecer a marca, ela é muito mais eficaz. Porque, como você falou, ela é um tiro de canhão. Ela tira para todo lado. Inclusive, a gente fez uma entrevista aqui semana passada com o Jimmy Agro. E ele falou de fortalecimento de marca. Aí ele fala assim, quando você pensa em calcário, o que vem na sua cabeça? Bodoquena. Fortalecimento de marca. Você já comprou calcário? Não. Mas a vida inteira eu escuto no rádio. Então, É no isso. rádio. Justamente. rádio. E quantas Todo vezes... dia passa propaganda. E quantas vezes a gente fica com aquela coisa na cabeça? Jingle, gente, o tanto de jingle que a gente tem na cabeça. Exatamente. Não é possível que essa geração nova não vai ter jingle na cabeça. Pode ser que alguém vai perguntar, eu preciso comprar calcário. Você vai falar. Bodoquena. Nunca comprei, mas... E aí é justamente isso. Então, fala aí um pouco pra gente dos pontos positivos também da mídia offline, que às vezes as pessoas não têm essa percepção. Inclusive, com a pandemia, a mídia offline, rádio e televisão em específico, né? Eles tiveram um crescente de audiência. Por quê? Porque eu falo, o digital, a internet, gente, é maravilhoso, não tem o que falar. Mas tem muita questão também das fake news. Então, o que acontece? Na pandemia, as pessoas começaram a procurar mais consumir TV e rádio por conta de serem mídias de credibilidade, de confiança. É diferente uma matéria que você tá em vários, perfis de fofoca, vamos colocar assim, né? Uma matéria jornalística de uma reportagem que sai no rádio, que sai numa televisão, que tem toda uma curadoria de informações, enfim. Então, assim, as mídias offline tiveram esse avanço de audiência por conta dessa confiança do consumidor. O consumidor confiar mais em TV e rádio na busca por informação. E aí, claro, que cresce a audiência como um todo, né? Enfim, de entretenimento, informação jornalística, propaganda, aí o consumo aumenta como um todo. Nós falamos aqui do público-alvo, né? A pessoa achar o público-alvo para identificar. Eu quero vender, mas eu quero vender para quem? Para o João, para o José, para a Maria? Não, eu quero entender o meu público-alvo. Né? Hoje as coisas estão tão evoluídas que se eu falar aqui carrinho de bebê, daqui a pouco começa a aparecer propaganda no celular de todo mundo sobre carrinho de bebê. Exatamente. Então tem muito isso, né? Sim. E aí como que eu posso dizer? Como é que você pode ajudar a pessoa, as empresas que estão procurando vender, agregar valor e não preço? Tipo, a internet está ali, o mídia offline está ali, eu estou fazendo minha publicação, mas eu quero vender, não ser só uma vitrine, eu quero vender, mas eu não quero entrar nessa guerra por preço. Sim. Como é que você pode ajudar no marketing? Então, aí, assim, as empresas têm um grande desafio, né? Porque quando a gente fala de preço, é fácil. Fácil assim, né? Você concorrer. O mais barato vai vender mais, enfim. Mas, inclusive, uma das empresas que eu trabalhei, eles tinham um posicionamento muito forte em relação a isso. Porque eles diziam, não, eu não quero ser o mais barato. Eu não quero ser o mais caro, mas eu também não quero ser o mais barato. Eu quero ser reconhecido pelo atendimento que a gente entrega. Então, assim, a empresa ela tem que buscar o seu diferencial. O que você oferece diferente para o seu cliente? O que você entrega? Eu sofri um pouco no início da minha empresa, porque quando eu criei a empresa, eu queria atender todo mundo.
A gente começa querendo abraçar tudo. Porque você, nossa, vai, né, captando cliente, naquela coisa. E aí, com o passar dos anos, eu fui entendendo que esse não era o meu negócio. Porque eu falo assim, o mercado, gente, tem demanda para todos, né? E eu parei de sofrer com isso. Assim, eu sofria porque eu perdia um cliente. Porque eu entendi que o diferencial da minha empresa estava no atendimento que eu prestava aos meus clientes. Só que se eu tenho um atendimento personalizado, humanizado, pontual, eu não consigo atender 40, 50 clientes. Mensalmente falando. Ele requer mais tempo. Cuidado, atenção, reuniões. Então, eu entendi que o meu negócio era diferente. Então, a minha empresa hoje, eu tenho poucos clientes, porque eu tenho esse atendimento diferenciado. Eu não faço só a gestão das redes sociais, das empresas que eu atendo, entendeu? Eu faço a parte de criação de conteúdo, crio ações, crio planejamento, acompanho eventos, então, um todo. Até porque, se for só criação de calendário e agenda, essas coisas aí, ela te substitui. Exatamente. Mas o atendimento personalizado, ela não substitui. Eu também acho que é importante o empresário entender que, assim, não tem problema você não saber no começo de quem que é seu público. Sim. O problema é você não querer entender seu público no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente começa. Exato. Mas é importante a gente saber para onde a gente quer ir. Porque você começa e você vai avaliando, que nem é isso que eu acabei de compartilhar com vocês. Eu comecei, assim, com um pensamento de negócio. Mas aí a coisa foi, aos poucos, eu fui entendendo que não era dessa forma. E tá tudo bem. Então, eu perdi muito cliente por conta dessa mudança estratégica, né, ali. Mas é esse o meu perfil de trabalho. Então, não adianta eu querer colocar 40, 50 clientes, porque humanamente, eu, Luciana, não consigo fazer o atendimento. E aí, o atendimento dos meus clientes sou eu quem faço. Não tem outras pessoas. Tem outras pessoas que trabalham comigo com a parte de criação de conteúdo, captação de vídeo, fotos, mas o atendimento, as reuniões, as estratégias, o planejamento, sou eu. Desse ponto que você falou é legal, porque, mais uma vez, voltando um pouquinho ali na época da pandemia, nós tivemos uma diferença do marketing antes e pós. Uhum. Para mim, assim, na minha área de trabalho, eu vi assim, uma virada de chave gigantesca, vamos dizer assim. Sim. Porque até então, antes pandemia, era, meu sobrinho faz. Muito disso tinha, muito. Não que hoje não tenha. Sim, meu sobrinho faz, sabe, modo de dizer, né? Eu preciso fazer uma foto, eu preciso fazer um vídeo, preciso vender aqui, aparecer aqui, não sei o que. Não, meu sobrinho faz. Fulano aqui está começando, faz. Né? Aí, as pessoas precisaram de estratégia. Acho que hoje a palavra-chave que a gente precisa usar para tudo numa empresa é estratégia. Não adianta só chegar e abrir a porta e colocar... A não ser que a sua empresa tenha 1000 anos, é consolidada e vende de porta fechada, aberta, que não é o caso da grande maioria. Sim. Então, você fazer uma estratégia de marketing requer um profissional, requer uma equipe para fazer essa estratégia. E tempo. Porque para você entregar uma estratégia para o cliente, você precisa conhecer esse cliente. Então, não é um mês e aí você já está... A receita do bolo. E aí, mesmo assim, mesmo você conhecendo o cliente, você planejando, você está testando. Porque eu falo assim, a gente, né, que trabalha com a comunicação, com publicidade, com marketing, não é o gênio da lâmpada que você clica e sai uma... E é o que o pessoal mais pensa. Né? Não é assim. Então, a gente estuda, pesquisa, entende. Essa empresa onde eu trabalhei lá no passado... o dono da empresa falava assim, é muito fácil ficar aqui, na sala, no ar-condicionado, atrás do computador. Eu quero que vocês vão ver o que está acontecendo lá com o cliente que está comprando.
como é o comportamento dele quando ele entra na loja? Por onde ele entra? O que ele compra? Quanto tempo ele fica? Então, isso é análise, é estudo. E você só consegue entender a dor do cliente passando por ela. E aí, assim, chega num ponto que eu falo, né? Às vezes as pessoas veem os problemas, as dificuldades como um bicho de 7 cabeças. Mas tudo que fez o mundo evoluir veio de algum problema. Sim. Vou dar um exemplo aqui bem aleatório. Não tinha lâmpada. Aí foi lá, Thomas Edison inventou a lâmpada. Aí, Graham Bell foi lá e inventou o telefone. Tudo isso através de um problema, de uma dificuldade. E para quem tem curiosidade, a internet surgiu na guerra por conta de dificuldade de comunicação. Sim. E a história da comunicação como um todo, né? A comunicação, ela inicia nas cavernas. Sim. E aí ela vai evoluindo depois para a prensa, para a escrita, para a mídia impressa, e aí vai surgindo o rádio, depois vem a televisão. Por quê? Porque a sociedade começa a evoluir, começam a surgir as cidades e demanda que exista comunicação, demanda que exista escrita, áudio, telefone, cinema, e aí vai. E aí, quando você entende realmente a dor do cliente, é onde você consegue sanar a dor dele. Isso através do quê? Da venda, da comunicação, do atendimento, relacionamento. Então, se você não tem um relacionamento com o seu cliente, você não vai conseguir vender para ele. Porque você não consegue conhecer o seu cliente. Se você não se relaciona, e aí quando a gente fala em relacionamento, olha, assim, exemplos básicos dos básicos. Empresas que possuem um canal de contato no digital com o cliente, um Instagram. Aí você entra lá, você não encontra talvez um telefone de contato, você manda um direct. Quanto tempo você fica aguardando uma resposta? É muito raro a empresa que responde de imediato ou que tem alguém cuidando daquilo ali. Então, assim, não, nós temos atendimento digital. Cuidado, tem mesmo. Você tem uma pessoa específica que fica o dia inteiro na sua empresa cuidando do WhatsApp, do Instagram para responder o cliente na hora? Se não é melhor não ter. Ou então, tenha, mas não fala que nós temos um atendimento eficiente digital. Não. Né? É a transparência, né? Exato. É a transparência porque você fala, o nosso atendimento também é de tal hora. Ser transparente com o cliente. Exato. Pô, após essa hora eu olhei ali, eu não vou ser amanhã, eu vou Porque o que amanhã. acontece com o cliente? Ele se irrita. Ele vai ficar esperando. Ele perguntou, ninguém respondeu, ele vai fazer o quê? Procurar outro. Sim. Do mesmo segmento, não estou esperando, ninguém respondeu, vou procurar. E hoje tem ferramenta que ajuda até no Instagram. ManyChat. Tem. ManyChat responde automático. Sim. O primeiro, pelo menos faz o primeiro atendimento. Exatamente, não deixa. Não é que a IA vai te substituir, ela vai fazer o primeiro atendimento. Exatamente. E aí depois, assim que possível, não tem aquela mensagem no WhatsApp que você coloca lá automático. Oi, eu sou a Laura, eu sou o Rafael. Isso, exatamente. Daqui a pouco, estou trabalhando agora, mas assim que possível eu entro em contato. Retorno. Uma dificuldade muito grande que eu tô tendo é o quê? Por conta desses golpes, você vai tentar fazer ligação comum para celular, ninguém atende mais. E aí, assim, você tem que trabalhar com o quê? WhatsApp. Para a pessoa estar ligando por WhatsApp. Se eu preciso de algum orçamento, alguma coisa, eu mando mensagem por WhatsApp, eu ligo por WhatsApp. Por quê? Porque realmente... Quando o telefone você não está cadastrado na sua agenda, não toca. Agenda não toca. Que tem um bloqueio agora, né? Graças a Deus também, porque é muito golpe. Exato. Tem um lado bom da coisa, tem um lado ruim também. Mas tem um lado que atrapalha. Que eu tava pensando isso, é uma bobeira minha, né? Mas vamos lá. O atendimento ao cliente dos golpistas tão melhor do que os comerciantes. Porque eles conseguem vender tão bem ali, às vezes, uma história... às vezes um produto fictício que não existe, ou um produto falso. Eles são muito bons em storytelling. Cara, quer aprender história? Olha que coisa feia. Quer aprender storytelling? Aprenda com o pessoal do golpe. Nossa! Eles são muito bons em storytelling. Hoje eu vi, assim, uma notícia que me chocou, que aí eles fizeram um fundo da Polícia Federal, PRF,
E aí o cara foi lá, entrou em contato com a pessoa, tal. A pessoa pegou, viu ali por chamada de vídeo e achou que era golpe. Não, é que o seu CPF está aqui no sistema. A gente precisa que você deposite um valor X para você conseguir, para a gente conseguir verificar aqui. Aí o que o golpista faz? Olha, desculpa, foi o transtorno, não sei o quê, tá? Toma aqui o seu dinheiro de volta, ainda manda uma bonificação. Aí o que faz? Ele roubou 500 e poucos mil reais da mulher. E sabe onde que estava esse escritório? No Camboja. Aí você imagina o storytelling, ali é a conversa lábia do golpista para conseguir tirar 500 e poucos mil da conta da mulher. Eu falo que se o pessoal usasse essa inteligência pro bem, nossa, o mundo seria bem melhor. O mundo era outro, com toda certeza. Ô Lu, 500 mil reais faria diferença na sua vida? Com certeza. Você acredita que a M-Tributos conseguiu restituição desse valor que foram pagos a mais nos últimos 5 anos de imposto de renda e INSS? Muitas pessoas pagam impostos indevidos por anos, sem saber que têm direito a essa isenção, especialmente em casos de doenças graves. E a M-Tributos entende dessa dor e trabalha para buscar a restituição desses créditos. Se você quer uma análise séria e comprometida com a legislação para entender se tem esse direito também, manda um WhatsApp para o time da M-Tributos e recupere o que é seu por direito com quem entende de estratégia tributária. Não, primeiro eu queria parabenizá-lo. Você chegou aqui, eu brinquei, que hora que você dorme, que você respira, né? Porque ela é professora. Cuida do curso, seria? Coordenadora do curso. E aí tem a empresa dela. Tem empresa. E tem a família. Exatamente. Na hora vaga, respira. Exatamente. Exatamente. Três Exatamente. É uma vida corrida, cheia de percalços, normal. Por mais que Dourados é uma cidade que tudo é pertinho, às vezes tem um horário ruim que você pega no trânsito, você fica enroscado. Então, você tem que ter uma estratégia muito bem organizada para conseguir gerir toda... Exatamente. Conciliar tudo, vamos dizer assim. Sim. E como que você está usando isso no dia a dia para... Eu não falo nem profissionalizar, para adequar os alunos na mão de obra para o mercado. Você falou que tem muita o mercado está chegando com tudo ali, muita demanda, todo mundo querendo. Como que vocês ali preparam, auxiliam os alunos ali nesse momento ali para o mercado? Sim, vamos lá. Só respondendo um pouquinho ali do que você falou, eu sou bem ativa mesmo, eu sou ligada. Mas eu falo assim que eu me encontrei nessa parte, assim, eu acho que uma palavra que me define é network. Eu amo essa palavra, gente, é sério. Porque eu sempre estou muito conectada com a associação comercial, a Unigran, né, a instituição, os alunos, são as empresas que eu atendo, são os amigos, enfim. Então, eu vivo nesse mundo, assim. E... os alunos, o que a gente tem tentado fazer com eles? Aproximar eles realmente do mercado. Então, por exemplo, a gente leva muitos profissionais do mercado para dar palestra durante as aulas. A gente realiza com os alunos muitas visitas técnicas em veículos de comunicação, em agência, em gráfica, em empresas de comunicação visual, para que eles realmente vivam isso, entendam que, eu serei um publicitário. Mas onde eu posso trabalhar? Nossa, em tantos lugares. Você pode trabalhar numa agência, você pode trabalhar num veículo de comunicação, você pode trabalhar numa produtora, você pode ser fotógrafo, você pode ser um freelancer autônomo, você pode trabalhar numa repartição pública no setor de comunicação, você pode vir a se tornar professor, você pode montar sua empresa, enfim... São N's os campos, né? E a gente tenta sempre alinhar o estudante ao mercado. Então, como o ano passado comentei que a gente levou eles para São Paulo numa missão publicitária, visitamos veículos de comunicação, agência, fizemos alguns rolês lá culturais também, para que eles pudessem, né, ver uma realidade diferente da nossa aqui, que é São Paulo. Eu falo que a gente respira cultura lá, né? Então, a gente... busca dessa forma, buscando ações, parcerias, visitas,
palestras e aproximar eles dos profissionais que estão no mercado. Porque o profissional, ele acaba sempre levando contando a sua história, como começou, trazendo algum aprendizado. Eu falo que a gente sempre aprende dessa forma. E é a forma que a gente encontrou de atuar junto, alunos e mercado. Legal você falar isso, porque eu acho que uma das minhas maiores, já falei isso, mas uma das minhas maiores dificuldades quando eu comecei na área foi essa falta de informação, né? E aí, o que acontecia para mim? Eu comprei uma tecnologia, tá aí, como a gente falou, avança toda hora, então você vai se atualizando. Exato. Eu queria um equipamento diferente, onde que eu vou aprender a mexer com esse equipamento ou como que eu vou estudar ele, que eu nunca comprei nada à toa. Sempre foi por algum objetivo, eu estudava, não, compensa, meu drone eu demorei para trocar, porque eu falei, não, tá me atendendo. Quando mudar a qualidade da imagem assim eu troco. E troquei e tô com ele muito bem. O pessoal fala, já lançou outro. Eu falei, não, cara, esse aqui tá com uma qualidade incrível, porque o meu serviço, ele me atende, não preciso trocar. Entendeu? Aí, a falta de informação no começo foi muito difícil. Hoje, a internet, tem muita gente trocando informação, né? Mas aí eu ia ver vídeo gringo. Para poder mexer com aquilo, aprender, ver se era bom para mim, se me servia ou não. Porque muitas vezes a gente já fez investimento errado. Você compra pensando que ia ser bom, aí chega na hora, não era. Fala, e agora, tal. Mas, e é isso, a gente erra também, né? Não é, não vai 100% tudo certinho, né? Com certeza. Mas é a experiência, a bagagem que você carrega. Sim. Nesse aí, você falando isso é legal, porque esse podcast veio com esse intuito de trocar informação com as pessoas, de trazer conhecimento, agregar o que você puder. Uma pessoa, você conseguir atingir ali, agregar o valor para aquela empresa, para aquela pessoa, eu já estou feliz da vida. Com certeza. E assim, hoje em dia, é importante, assim, receber esse tipo de feedback, né? E a gente tem essa troca com os alunos. Então, assim, a gente divulga muitas vagas, né? As empresas entram em contato, a gente divulga, os alunos vão lá na sala. Professor, e aí, o que você acha? E essa empresa? Mas isso aqui é para fazer o quê? Eu falo, vai lá, conversa, ouve. Antes de qualquer coisa, mandou lá Semana passada já teve uns 3 que conseguiram emprego, assim, por dar a oportunidade. Falei, gente, vocês não estão perdendo nada de ouvir, de ir lá entender, conhecer. Porque uma coisa é você pegar lá uma descrição de um currículo que se deseja. Outra coisa é você ir lá conversar. Eu sou muito vai lá, conversa, senta, entende o que a empresa precisa. Olha, eu não faço só isso. Ou eu tenho habilidade melhor com isso. Tem alguma outra posição que me enquadra, né? Eu falo que é conversando que a gente se entende. Eu contratei uma menina no ano passado aqui que ela não sabia fazer vídeo nem foto. Mas ela era designer gráfica. Olha aí. E aí, o que acontece? Ela me ajudou muito a evoluir também como empresa. E, às vezes, ela criava as artes pra gente animar. Aí, ela foi aprender a parte do After Effects, que é a animação do vídeo. Que aí, assim, eu criei uma oportunidade para ela. Exatamente. E ela aprendeu junto. Por isso que eu falo, é uma troca. Ela entrou, ela tinha uma habilidade, né? E ela entregou aquilo que ela podia dentro da habilidade dela, só que ela também estava disposta a aprender outras coisas. E é isso daí que faz a diferença. Ô Lu, eu queria te fazer uma pergunta. Tem alguma história engraçada que você pode estar contando aí pra gente? Ou algum momento desafiador que te fez ficar de cabelo em pé? Não, momento desafiador... Vários. Ou algum momento que te marcou muito? Um momento que me marcou muito, eu tenho vários dessa empresa onde eu fiquei também durante 8 anos, que eu falo que foi minha escola de vida. Porque ali dentro dessa empresa eu pude trabalhar com diversos públicos. Então, assim, a gente trabalhava focado com o marketing para o cliente final, né? Buscando as vendas e tudo mais. Mas a gente também tinha um trabalho grande, intensivo, direcionado para o público interno.
E era uma empresa onde a gente realizava muitas ações sociais. E isso me marcou muito. Acho que foi o tempo que eu mais pude trabalhar assim, com diversos tipos de público. Então, quando eu falo nessa questão de formar pessoas, eu acho que eu trago toda essa bagagem, sabe? Desde o cliente que vai comprar o produto ou serviço, desde o colaborador que vai vestir a camisa e desde pessoas que muitas vezes não estão sendo vistas pela sociedade. Então, acho que isso foi algo, assim, que marcou demais na minha vida, assim. Foram 8 anos e dedicado a trabalhos, assim, que muitas pessoas não enxergam, mas que fazem da gente pessoas melhores, que nos tornam pessoas melhores. E eu falo que para você entender de pessoas, você precisa gostar de pessoas. Né? Para você vender para pessoas, você precisa conhecer pessoas. Então, eu acho que essa foi a minha maior escola de vida mesmo. Foi ter trabalhado nessas três vertentes de público. E hoje eu trago um pouco dessa bagagem para a universidade, porque os alunos eles demandam fazer atividade extensionista, que são atividades voluntárias voltadas para a sociedade. Então, dentro da nossa área de comunicação. E aí tem muita coisa que pode ser desenvolvida, muita coisa que pode ser feita. Muitas ONGs que não têm verba, não tem dinheiro para investir, não tem pessoas para criar uma campanha, por exemplo, criar uma campanha de doação de ração para essas ONGs aí que tem não sei quantos cachorro. Tipo, eles não têm dinheiro para pagar alguém para fazer isso, eles não têm como pagar uma agência para criar isso. Então, assim, hoje em dia o marketing está tão voltado para as vendas, né, para o consumo, para o marketing, a comunicação em si, né, para o capitalismo, que a gente, quando tem a oportunidade de trabalhar esse lado social, entregando a comunicação, porque aí é dentro da nossa área, né, o quanto a comunicação ela é importante também para esse lado social, para instituições, para organizações sem fins lucrativos, que isso aquece o coração da gente. Então, assim, eu falo que é uma entrega de uma missão mesmo, né? Não é a comunicação apenas voltada para a venda, apenas voltada para metas, apenas voltada para o consumo, mas para informação, para o social, para o apoio, né, para aqueles que não têm voz para chegar lá e para fazer. Lu, a gente está chegando aí no final, na reta final aí do nosso podcast. Nossa, foi tão legal que a gente nem viu a hora passar. Eu nem sei quanto tempo que vai dar esse podcast. Mas, assim, é uma honra, uma gratidão muito grande, assim, ter você aqui com a gente, prestigiando. E, assim, fazer umas perguntas, você responde rápido, tá? Um livro. Monge Executivo. Uma frase. É preciso que você se torne a mudança que você deseja ver no mundo. E o seu time do coração? Flamengo. Dessa vez não foi nem eu nem você. Não perdemos. Bom, Lu, ali tá aquela câmera ali. Uhum. Você pode estar olhando para ela e deixa uma mensagem ali pro público que tá te assistindo, tá te vendo. Bom, então você, profissional, empresário, você que tem a sua empresa, tem o seu negócio, não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Aproveita todo o conhecimento que você tem do seu negócio, use a sua autoridade ao seu favor. Não fique com vergonha, não leve importância o que as pessoas vão falar, não preste atenção na sua família que te chama de blogueirinha da internet, porque você está aqui para fazer o seu, para vender o seu produto, vender o seu serviço, vender a sua imagem. Então, ninguém vai saber melhor do seu negócio do que você. E é até interessante que todo mundo que te critica nunca tentou fazer. Exatamente. Só vai te criticar quem nunca tentou. Exatamente. Pode bloquear. Bloqueia quem é da família, bloqueia lá para não aparecer os stores, enfim, e boa. E vai, só vai. Critica. Pelo contrário aqui, eu vou falar, minha família, viu, tá me dando maior apoio aí nessa Olha fase aí, que inicial. Tá sendo bem, bem legal mesmo. Isso é muito bom. Ver toda semana meu irmão posta lá, assistindo o podcast, ele me fala o que eu posso melhorar, e ele não passa a mão na minha cabeça, não. Aí, ó. É assim. E quem critica, você deixa uma resposta muito bonita. Tem um boleto aqui vencendo amanhã,
Quem que vai pagar? Vamos fazer um sorteio aqui. Quem vai pagar esse Quem boleto vai? aqui? Olha só. Porque A se a conta é de pessoa quem? pagar o boleto, ela pode vir criticar. Eu tenho pensado vamos, hoje, vamos bem. escutar. Tá tudo bem. Gente, a gente só não pode ficar parado. Movimento. Movimento. Se mexe. É movimento. Lu, muito obrigado por ter aceito o convite. Tá? Eu que Fico agradeço. feliz pela essa troca de conhecimento, que eu acho que esse que é o motivo que me move hoje, né? Como eu estava falando, o podcast ele veio para isso. Sim. Acho que ele veio para trazer informação, que, como eu falei, se a gente conseguir alcançar uma pessoa ali que ele teve um start legal, pô, posso usar isso a favor, como eu tive ontem assistindo um podcast de outra pessoa. Cumpriu o objetivo, Cumpriu o né? objetivo. É. Cumprir É. a minha missão é bacana. Eu quero mais e mais e mais isso, entendeu? Com certeza. E aí te agradeço mesmo por ter aceito o convite, ter respondido as perguntas que o pessoal tem feito para mim. Não, eu que agradeço. E eu falo assim, a gente não é o dono da verdade, né? Então, Sim. essas trocas são importantes, porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, o público aprende com a gente aprende com o público, que Sim. interage, que manda essas perguntas, né? Não existe o certo e o dono da razão. Eu acho que está todo mundo buscando esse crescimento, buscando evoluir, e é dessa forma que a gente vai mudando o mundo. E olha só que interessante, mesmo com tantos anos aí que a gente se conhece, o tanto de informação relevante aqui que você trouxe pra gente, coisas que eu, como sua amiga, não conhecia. Então, Lu, quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais do seu trabalho, acompanhar aí no dia a dia, como que faz para te seguir? Pode me seguir no @Lubrand Publicidade, é o Instagram da nossa empresa, e pode entrar em contato, mandar dúvida, interagir, que nós estamos aí para atender da melhor forma. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido aqui, e toda essa estrutura que você está vendo aqui, ó, é da Quarks Produtora, a nossa produtora que produz vídeos pensando em você, para alavancar o seu negócio, alavancar a sua carreira. Se você ficou interessado, quer saber mais, clica no link que está aqui abaixo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido aqui mais um episódio. Ó, se inscreva em todas as nossas redes sociais. Estamos no Spotify, YouTube, TikTok, LinkedIn, tá? Fica por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Um beijo e até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.